Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e eu ensino empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizem os seus processos e tenham uma empresa lucrativa. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho para te ajudar. Eu venho aqui para te responder uma dúvida, apontar um caminho ou mesmo te ajudar a você resolver algum problema que impeça você de trabalhar menos e ter mais lucro lá na sua empresa. Bom dia, tudo jóia? Ótimo, maravilha. Você fala de onde, Heitor? Aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, olha só, que legal. E o que sua empresa faz aí? Eu trabalho com instalação e manutenção de segurança eletrônica, sistema de cerca, alarme, câmera, Uhum. motor de portão, interfone, Opa, entendi. Alarme também, esses negócios? Não. alarme também. Eu só não faço monitoramento, né? Ah, tá. Legal, bacana. E como é que eu posso te ajudar, Heitor? Manda aí. Então, Campa, eu tenho a empresa já desde o ano de 2015. E aí, quando eu comecei com um sócio Certo. e ele era era toda essa parte aí que você me relata. Eu sou a parte operacional Ah, e montou o ponto e daí eu prestei alguns serviços para ele, umas duas, três vezes, e ele me fez a proposta de sociedade. legal. E aí, na época, como eu sempre fui do operacional e na época eu já estava autônomo, então acabei enfiando os pés pelas mãos, né? Porque eu não tinha essa visão assim de empresa que ele tinha que ser separado a parte que vende, financeiro, da parte que é operacional. Para mim, eu estava trabalhando mais do que ele. Na época era isso que eu via. Mas, assim, de acordo com números, né, que era o que ele me passava, funcionava muito bem. Uhum. Né? Ele tinha metas, ele tinha, assim, quando nós começamos, todo começo é difícil, né? Mas, assim, as metas para pagar fornecedor, né? Porque a gente fazia algumas compras, às vezes, assim, ele comprava em quantidade para poder pagar um preço melhor, então ele colocava a meta de 2, 3 meses para terminar de pagar, Certo. né? A nossa divisão de salário, essas coisas sempre deu tudo certinho, né? Maravilha. Sempre num aperto, mas sempre dando certo. E aí depois acabou que assim, depois de um ano e meio por aí, a gente já começou a se desentender por conta disso, né? Um pouco até foi falha minha por falta de conhecimento, né? Uhum. E aí, enfim, a gente desfez a sociedade e eu comprei a parte dele em 2017. Certo. E aí de 2017 até 2020, o ano passado, né, quando começou a pandemia, aí as coisas foi indo mais ou menos, né? Nunca estava 100%, porque eu não tinha experiência nessa parte de administrativa e aí eu vivia apagando incêndio, né? Então aí na pandemia foi aonde que eu acabei fechando o ponto e continuo aqui em casa, né? Uhum. Construí um salão aqui, mas ainda não está pronto, porque eu terminei o final do ano agora. Tá. Ainda não consegui montar a empresa aqui. Mas daí eu precisava assim de uma orientação, né? E já comprei o curso, né? Vou começar a fazer agora. É porque daí para começar do jeito certo, né? Porque assim, agora esses 5 anos foram só de experiência empírica aí, né? E agora eu estou adquirindo conhecimento para mim poder começar do jeito certo. Porque já praticamente voltei lá atrás, né? Recomeço. Assim, já tem muita, né? Recomeço, exatamente, recomeço. E aí você quer começar certinho. Exatamente. E aí eu queria saber como que é. A gente primeiro tem que treinar uma equipe. Hoje eu trabalho assim, sou eu e eu tenho um terceirizado, né? Eu Tá. fiquei assim, confesso que eu fiquei bem com receio de funcionário. Para mim, funcionário nunca mais, né? Até começar a ver as suas lives agora. Porque assim, me deu muito trabalho, muito trabalho. O último que eu tive, assim, que foi no final do ano passado, até foi um dos motivos de eu ter fechado lá. Eu dei muita liberdade, ele trabalhava na parte de mão de obra, mas ele era muito extrovertido, conversava muito bem. Então eu comecei a ver que ele tinha ali um lado vendedor, né? Ele era muito de negócio e tudo mais. E o que que aconteceu? Eu coloquei ele na parte de venda, e aí ele tomou os clientes que eu tinha, alguns clientes, né?
porque assim, como são clientes muito antigos, acabou que não foram todos, mas ele começou a levar clientes para ele, aí ele fez uma proposta para o outro funcionário que era do meu Foi operacional, trabalhar com ele. e ele montou a empresa dele. É, isso, Só que assim, isso acontece tem um motivo. Tem vários motivos por que isso acontece. Principalmente assim, ó, você pegou um técnico e capacitou o cara para vender. Para que eu vou vender para o Heitor se eu posso vender para mim? entendi. Esse é o maior dilema. O que acontece na maioria das empresas, Heitor? Na maioria não, mas em muitas, se contrata as pessoas e querem que elas façam que nem a gente, né? O dono vai lá e faz um pouco de tudo, sabe fazer tudo, né? Aí eu contrato um e, ó, cara, aqui tu tem que se virar, ó. Tu tem que vender, tu tem que instalar, tu tem que tirar nota, tu tem que cobrar. Aí o cara tá ali, de repente, aprendendo a fazer tudo que a gente faz. Tô formando um concorrente. E aí ele tá vendo o seguinte, Entendi. meu Deus, eu tenho que me virar em tanta coisa. Eu tenho que fazer tanta coisa. Ó, aí ele olha o seguinte, esse mês entrou 30 mil, entrou 40 mil na empresa e eu ganhei 3 de salário. Ah, eu vou trabalhar para mim, eu sei fazer tudo. O que é o ideal? A gente começar a pensar é sempre assim, ó, funções, né? Eu vou contratar alguém para a função de instalador, vou contratar alguém para a função de atendente, vou contratar alguém para vendas. Não que vai contratar um balaio de gente, né? Mas é começar a pensar estruturado. Hoje, assim, você está fazendo tudo na tua empresa, né? Você tem um terceirizado que faz instalação, deve ser isso, né? Eu imagino. Isso, ele faz a instalação, né? Uhum. E aí a questão da manutenção, na maioria das vezes sou eu que Tá faço. bem. Aí eu contratei uma menina terceirizada, ela é contadora, né? E para ela poder fazer toda a parte financeira, fazer cobrança, porque às vezes eu termino o serviço hoje e o cliente pede para passar amanhã à tarde. E eu tenho outras coisas para fazer, não consigo. Aí eu ligo para ele lá segunda-feira, que amanhã é sábado, vamos supor. Aí segunda-feira, aí liga segunda, ele não pode naquele momento. Aí quando vê, já passou 10 dias. Tá. E eu tô com o dinheiro com ele e não recebi. Então agora eu tenho uma menina que faz a parte financeira, que é terceirizado também, e esse menino que faz a parte de instalação. Tudo bem. E Então, um pouco de manutenção também. Esse é um caminho legal, tá? Ó, eu tenho alguém que faça instalação, alguém que cuida do financeiro. Esse que faz a instalação, ele não tem nem a ideia de como que o financeiro é feito. Porque, por sua vez, não tem nem ideia de como a venda é feita. Ele pode ter uma simples noção, mas ele não sabe vender, ele não sabe cobrar. Tem essa menina que sabe cobrar. Essa menina que sabe cobrar, ela não sabe instalar e ela não sabe vender. E ela nem precisa. Ela tem que saber que isso existe, como que isso acontece, mas ela não tem que saber. Então, você não está formando concorrentes, você está formando gente para te ajudar. O máximo que vai acontecer é essa pessoa sair e trabalhar para um concorrente teu, e está tudo certo, não importa. O que importa é que quando ela está com você, quando essas pessoas estão com você, elas estão produzindo para você. Entendi. Então, é válido assim, ó, a pessoa que instala, quanto mais eu ensinar ele para instalar do meu jeito, melhor. A pessoa que cobra, quanto mais eu orientar para que ela faça do meu jeito, melhor. Agora, estando externo, não, você tem que pensar que você tem que ter um controle sobre isso, você tem que ter uma gestão sobre isso. Você não pode simplesmente vai lá, instala e pronto. Não. Como que é a instalação? Como que é? O que tem que fazer? Ó, pega o material aqui, vai lá no cliente, vê o local, leva a ordem de serviço, fotografa o local antes, faz a instalação, fotografa depois, limpa, pensa em todas as etapas. Pensa em todas as etapas que você quer. Pega a assinatura do cliente aqui na ordem de serviço, pega uma avaliaçãozinha aqui, parará, traz aqui. E isso se chama assim, ó, como você vai regrar isso, o teu processo de fazer a instalação. Não é ensinar ele a instalar. Se você contratou ele como terceirizado instalador, ele tem que saber. Mas ele tem que saber fazer de acordo com o teu jeito, com o jeito que você quer na tua empresa. Entendi. Porque daqui a pouco ele vai lá, ele faz um serviço, deixa sujo, né? Fura um lugar errado lá, que não é para fazer, botou uma câmera meio torta lá que o cliente não achou legal, falou diferente com o cliente, não pegou a assinatura, aí você já não cobra mais. Então, o que eu quero que você faça na instalação? Na instalação você faz assim, assim. Na cobrança. Na cobrança, a mesma coisa. Por mais que seja alguém de fora,
que está fazendo, que ela possa ter o seguinte, bom, quem que eu tenho que cobrar hoje? Não tem que o Heitor ir lá mandar, agora você cobra aquele, agora você cobra não sei o quê. Ela tem que estar como uma pecinha, como uma engrenagem ali girando junto com a tua empresa. Onde é que eu olho aqui? Qual é que é a minha rotina? Ah, todo dia eu chego, eu olho Uhum. aqui, é uma tabela no Excel, é um sistema, é qualquer lugar que eu olho. Ah, tem que cobrar o João da Silva, a Maria, não sei quem, tem que cobrar esses aqui. Como que ela vai fazer para cobrar? Bom, ela vai ligar, vai combinar o prazo, vai dizer que vai passar lá, vai dar uma conta, sei lá. Como que ela vai fazer isso? E como que ela vai Uhum. registrar para você o que que ela fez? Que também é importante isso. Aí você começa a acompanhar. O que não pode, Heitor, é você ter que estar ligando, ó. Fulana, você cobrou o Joãozinho? Ah, hoje não, eu vou fazer amanhã. Ah, então tá. Não, você tem que ter isso aí à mão, tá? Tem que começar a pensar em mecanismos que você Uhum. possa ter tudo isso à mão. Tá. Eu tenho um programinha, eu tenho um sistema mesmo, né? E que não era alimentado até ela entrar. E aí ela optou por alimentar uma planilha do Excel, e né, aí mensalmente ela me apresenta, e eu achei bem bacana. Tem praticamente tudo que tem no meu sistema lá. É, o problema é que Só não controla você estoque. tem que esperar o final do mês daí, né? E aí eu tenho um programinha no celular, e ela também tem o acesso, então eu faço a venda e já mando no programa ali. Então ela já sabe onde que está para cobrar. Ele é diferenciado dos clientes que estão aguardando instalação, clientes que estão aguardando pagamento, o cliente que foi concluído. Uhum. Então, do que está aguardando instalação, eu transfiro para o aguardando pagamento, e aí ela já sabe que tem que Ah, receber. ótimo. Tem... E aí ela faz o recebimento, e eu tenho um grupo no WhatsApp meu e dela só, que é onde ela manda. Eu falei com o João hoje, ele pediu para ir segunda-feira, né? Ela só vai me mandando assim. Então tá assim, não tá 100%, mas é mais ou menos isso que você me falou. Mas graças às aulas, né, o aquecimento e tudo mais que eu assisti lá, que eu consegui Tá. criando, né, uns padrões Mas assim. vamos falar de WhatsApp, tá? Não é um meio legal de você auditar. Você tem que poder olhar isso em algum local. Olha só, este cara aqui, falei com ele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque você tem que pensar, você quer que tua empresa cresça ou não? Ou tá bom assim? Quer Sim, crescer? Então não, a gente está trabalhando para tem que crescer. pensar o seguinte, e se eu não tiver aqui para fazer isso, para olhar, quem que vai olhar? Então você está no Uhum, WhatsApp, está na tua mão. Daqui a pouco você perde, rouba o celular, qualquer coisa, complica. Então você tem que ter isso, nem que seja uma planilha compartilhada lá na nuvem, no Google Drive, por exemplo, você compartilha uma planilha com ela, tudo ali registros. Registros para você, você tem que acompanhar, uhum, alguém tem que acompanhar isso. Como é que foi? Falou? O que que disse? Ficou para quando? Por que que não pagou? Tem que estar ali documentado. Com terceiros, com terceiros, você tem que sempre. Com colaborador é a mesma coisa, mas com terceiros mais ainda. Tudo que é feito, você tem que ter um jeito de auditar. Você tá uhum. falando com um empresário que numa das empresas aqui só tem gente fora, só tem terceiros. E estão em outros estados. Como é que eu faria se não fosse assim? Tem que me mandar o WhatsApp, eu fico louco daí. Eu não quero olhar tudo o que está acontecendo. Eu Entendi. quero de vez em quando, peraí, onde é que falhou, eu vou rastrear o que aconteceu. Uhum. Então, tudo que é feito, faz uma planilha no Google Drive e daí os dois têm acesso. É um Ela para exemplo, né? Um alimentar, exemplo só que eu te dei. aham, É uma ferramenta barata, entendi. de graça até, se você quiser, e funciona muito bem. Os dois têm acesso. Uhum, entendi. Vou implantar isso daí. É uma coisinha E assim, daí fica tudo registrado, né? tudo registrado, exatamente. Mas você tem que pensar assim, ó, nos teus padrões também. Você falou que está escrito no Empreendedor Líder, né? Sim, Ah, sim. então tá. Você vai chegar no módulo 7, você vai ver como fazer isso, como você fazer os padrões, tá? Os processos. As pessoas elas têm que ter Uhum. processos, elas têm que saber o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer e como elas têm que fazer. Sem ter que estar mandando, sem ter que estar faz isso, agora faz isso aqui é desse jeito, aí não pode. Quando você tem que dar um direcionamento, não pode. Alguma coisa está errado. Já tinha que estar entendido isso. Entendi. Então, tem que ter o processo escrito. Tem que ter o processo escrito. E o processo é uma cultura. O processo tem que ser auditado, tem que você poder rastrear isso aí.
Uhum. Por exemplo, Na contratação, hum, na contratação, aí esse processo é explicado para a pessoa e depois cobrado? Ou são em reuniões? Como é que isso eu funciona? não vou conseguir te explicar num bate-papo assim, tá? Tá tudo lá no conteúdo, Uhum. né? Mas, na verdade, assim, Ah, quando a pessoa ela entra na empresa, ela já recebe a documentação. Você já começa a treinar ela com essa documentação, toda a documentação. Tudo que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, já treina assim. Ah, mas eu já hum, tô com uma pessoa aqui, ela não tinha isso, eu vou fazer agora. Ok, agora nós vamos sentar e vamos retreinar em cima daquilo ali. entendi. E o treinar, Não, tranquilo. treinar é treinar, 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 treinar até que o negócio ande. Ó, eu quero assim. O que que acontece, ó? Você vai pegar, por exemplo, um técnico de instalação. Você vai pegar um cara e o cara trabalhou no teu concorrente. Lá, o cara tá lá há 5, 6 anos. Ele vai vir para tua empresa cheio de vício. Uhum, Ah, aqui se faltou uma peça, eu vou lá e compro, depois eu levo a nota, por exemplo. Te dando um exemplo assim. Não, aqui não, cara. uhum, Aqui as peças estão todas aqui. Você pega assim, quando você pega, você registra. A maleta de ferramenta tá aqui, o checklist, tudo que você levou. Você tem que conferir isso toda vez. Aqui é assim que funciona. Então você tem que treinar ele com os teus padrões, porque senão ele vai querer fazer na tua empresa como ele fazia na outra. Aí vai dar ruim. entendi. E é por isso, Heitor, já aproveitando, é por isso assim ó, que as pessoas me pedem, Campa, entro no curso e diz, Campa, me dá os modelos de processo para quem trabalha com instalação de segurança. Não funciona, cara. Não funciona porque é exatamente isso. De repente, lá no outro, o cara tem essa liberdade. Faltou uma peça, ele compra e dá nota. Na tua, você não dá essa liberdade. Vai pegar o processo do outro, como é que vai treinar ele com o processo do outro? Não é o teu jeito. Hum, Então, é o teu jeito que tem que estar na documentação. Não é o do outro. entendi. Tem que ser criado pelo dono da empresa mesmo. Claro, Cada empresa tem um. claro. Uhum, Empresa é que nem isso aqui, ó. Cada um tem uma, né? Impressão digital. cada um tem uma. Cada um tem uma. Não dá para Aham, pegar do outro, não vai funcionar. entendi. Bom, a única coisa que está faltando, Campa, na empresa agora é a questão de venda. Tá. Porque eu acho assim que, né, que pelos perfis lá, que até a gente estava na live ontem, né? Então, assim, tem vários perfis. Eu não sei se eu me enquadro nesse perfil de venda, né? Às vezes por timidez e tudo mais. Eu dei uma estudada em algumas coisas assim, mas eu sei, eu tenho muito conhecimento técnico, né? Uhum. Conhecimento do equipamento, mas aí para explicar para o cliente 100%, né? O que o equipamento faz, como ele faz, por que pode ser instalado em determinado lugar, por que não pode. Então, isso eu consigo explicar, mas às vezes na hora de fechar a venda, de precificar, às vezes o preço fica muito alto, eu não tenho esse domínio assim na questão de vender. Tá. Consigo vender, né? Porque a gente está se mantendo, mas eu acho assim, seria interessante, você me indica por um vendedor, tem que ter um vendedor para coisa pequena, porque eu tenho um colega que mexe com gesso e ele começou a crescer agora, né? E a gente vai acompanhando porque faz anos que a gente está junto. Então ele arrumou um sócio e o sócio é investidor, colocou bastante dinheiro, só que a ideia dele, eu vejo que começou a entrar em prática agora. Ele tem vendedor para atender todos os clientes, tem 2 vendedores, e ele fica assim, fazendo parceria. Como é empresa de gesso, ele vai falar com o construtor, ele vai falar com o arquiteto, então são aquelas super vendas, né? E o vendedor fica atendendo os clientes ali normal, casa, residência, às vezes mercado, Coisinha. coisas assim. Uhum. Exatamente. Olha só. Né? E assim, eu começo a ver, mas eu não sei se aplica a mim ou não. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro eu vou te dar uma boa notícia. Lá no Empreendedor Líder, quando você chegar no módulo 11, não dá para ir direto para ele, tem que fazer na sequência, tá? Faz na Uhum, sequência. Mas isso. quando você chegar no módulo 11, você vai aprender duas coisas sobre vendas. A primeira coisa é um processo de vendas. A gente fala muito em processo. Uhum, Vender também é um processo. Então você vai aprender a montar o teu processo de vendas. Quando você monta um processo de vendas, você passa a ter uma linha de raciocínio. Eu começo por aqui e eu termino aqui.
Você cria o teu funilzinho lá para Uhum. você tratar isso, tá? O que que acontece? Você começa a pegar pontos importantes numa negociação. Pontos importantes que fazem a tua taxa de conversão aumentar. O que que é a taxa de conversão? Estou dando 10 orçamentos e estou fechando 2. Tua taxa de conversão é 20%. Se eu aumentar para Uhum. 35%, já tem um ganho gigantesco, não tem? Sim. Então, o processo permite isso, que você alinhe o que é medido, dá para melhorar. Tudo que eu consigo medir, dá para melhorar. Então, se eu medir, eu Hum. conseguir fazer aquilo naquela sequência correta. O processo de vendas, ele é composto de algumas etapas que você vai aprender lá que nenhuma pode ser negligenciado. Isso é a primeira coisa. A outra coisa que você vai aprender a ter é uma máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? Máquina de vendas é um conceito que você usa números e estratégias para você vender com regularidade. Como assim com regularidade? Sabe aquele negócio, um mês vende 30 mil, outro mês vende 50, outro vende 10? Isso não vai acontecer. Você Uhum. vai criar assim, eu vou vender todo mês 40, por exemplo. Todo mês 60. Então você vai ter uma estratégia por trás disso para que isso aconteça. Claro, vai precisar de pessoas tocando isso, tocando essa máquina. Tá? Mas o que eu já quero que você avalie agora? Porque se você for colocar um vendedor, por exemplo, claro que é bom. Mas você já tem que treinar o vendedor no teu jeito de vender, no teu processo de vendas. Uhum. E esse vendedor, você tem que dar para ele não só meta de números finais para ele te trazer de vendas, mas metas assim, ó, quantas visitas você vai fazer por dia. Dessas visitas, se você fizer 5 visitas por dia, quantos orçamentos você tem que tirar por dia? Ah, se eu fizer 5, eu tenho que tirar 3. Se fizer 3, quantas vendas tem que acontecer por dia? Ah, tem que acontecer uma, por exemplo. Isso é uma métrica. Então você tem que entender que esse Uhum. cara vai te trazer volume, tá? Vai te trazer volume. Uma venda por dia, se você pegar nessa métrica que eu desenhei aqui, tá? Aham. Então, daqui a pouco você olha e, não, mas espera aí, no meu ramo, o cara pode fazer 10 visitas, pode tirar 6 orçamentos e pode tirar 2 vendas por dia. Opa, a tua empresa, ela tem suporte para você atender essa demanda que ele está te trazendo? É isso que você tem que avaliar. Porque Uhum. o que muitas vezes acontece? A empresa está lá no início, né? E você está num reinício hoje. Está num reinício. Aí eu vou pegar um vendedor. Sim. E de repente eu dou sorte, eu trago um cara e o cara vende mesmo. Aí eu não consigo entregar o que ele vendeu. Aí eu tenho que dizer, cara, segura, 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 segura aí. Esse mês não vende que eu não vou conseguir instalar. Ah, cara, mas eu quero ganhar minha comissão, quero vender, não é problema meu se tu vai instalar ou não. Então você tem que Entendi. sincronizar isso aí, tá? Eu não sei como é que tá o teu momento, mas você tem que avaliar daqui a pouco. Ah, peraí, eu vou azeitar melhor com esse técnico que está instalando para mim, vou azeitar melhor com a menina do financeiro ali que está faturando e está cobrando, vou azeitar melhor com outro técnico para fazer a instalação. Opa, tá bonitinho, tá prontinho, agora eu começo a vender. Porque tem uma coisa pior do que não vender. Sabe o que é? Não entregar. Não entregar. Vender e não conseguir entregar. Combinar, vou lá sexta-feira, chega sexta, cara, não deu, vou ter que ir segunda. Chega segunda, ah, não vai dar. O cara, pô, mas vem cá, você vai me entregar ou não vai? Ah, então vamos desfazer esse negócio aqui, Uhum. vou fechar com outro lá. E aí o cara sai falando mal de você. Ah, com o Heitor nunca mais. O cara ficou de vir, não veio. Entendi. Então seria bom aumentar a equipe de instalação antes de começar a vender. Não, eu não estou dizendo que seria bom, eu estou dizendo que você tem que avaliar. Você tem que avaliar, Ah, sim. avaliar se você colocar alguém, o volume que você quer que ele traga, você consegue suportar. Você entende que é uma linha Uhum. tênue, delicada. Porque daqui a pouco você vai colocar gente para fazer e não tem venda. E aí paga como? Então você tem que estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Peraí. Se eu botar alguém hoje, quanto o cara tem que vender para eu pagar ele e pagar a minha equipe, pagar a minha estrutura? Legal. Mas e quantas pessoas eu tenho que ter para entregar aquilo que ele está vendendo? O que eu estou te Uhum. propondo agora é que você faça exatamente essa conta. Não estou te dizendo fazer isso ou Entendi. fazer aquilo. Estou te dizendo para você fazer essa conta. Hoje, hoje o que acontece é isso. Eu tô nessa linha. Eu não consigo passar.
Porque o técnico que eu tenho atende as minhas vendas, mas tem semanas que não dá tudo isso. E aí eu tenho que ficar, como dizem, enchendo linguiça, passando manutenção. Aí às vezes ele trabalha o meio-dia, e meio-dia tá meio de boa, aí ele faz alguma coisa para ele, fica meio assim. E tem semana que nem ontem, essa semana agora, foi mais ou menos isso. E aí tem uma obra grande que a gente tá, que já tem 15 dias, e daí agora liberou para a gente terminar. A gente fez metade e liberou ontem. Então hoje ele vai começar lá para terminar. E ontem mesmo eu fechei uma venda de 3 dias, 3 a 4 dias. Então quer dizer, semana que vem já está lotado. Se aparecer mais alguma coisa, não tem quem faça. Só que daí tem semanas que se eu tiver dois, eu vou ter, né? Para mim fica difícil. Talvez no terceirizado eu consiga, mas assim, eu me sinto na responsabilidade, porque mesmo terceirizado ele tem família para cuidar. Então, assim, esse menino ele pegava de várias pessoas, ele terceirizava para 2 ou 3 empresas. Então, como eu comecei a passar uma demanda maior, ele começou a fazer só para mim. E hoje ele é só comigo. Então, ele já não tem mais contato de outros. Então, o que acontece? Eu me sinto na responsabilidade disso. De um mês que não tiver serviço, né, o que eu faço? Né? Mesmo assim que eu não tenho que pagar ele, mas a minha consciência pesa, porque eu tenho que arrumar serviço para ele. Né? Porque tanto se eu arrumo serviço para ele, automaticamente a minha empresa está trabalhando, né? Só que daí fica nessa, que às vezes tem 2, 3 clientes me ligam e eu fecho 2, 3 vendas na semana e ele não dá conta de fazer, né? Porque é muita coisa. E às vezes, assim, para mim não deixar o cliente na mão, eu arregaço a manga e vou lá e pego junto. Ele pega de um lado, eu pego do outro. Ele vai para um serviço, eu vou para outro. E aí tem semanas que já não é bem assim. E aí só ele dá conta ainda com folga, né? Tudo bem? Então esse sobe e desce que eu queria, assim, regularizar. Porque daí se eu tivesse 2 pessoas fazendo e eu precisasse contratar mais um vendedor, eu já sabia que eu teria que pegar mais uma equipe para poder contratar esse vendedor. Mas daí, como aí eu fico assim, eu não dou assim, às vezes eu vendo muito e enche de demais. Só que daí tem vezes que não vende tanto. E eu fico pensando, se eu tivesse 2 equipes, eu já não é regular, exatamente. Então, uma das coisas que você tem que começar a pensar é assim, ó, enquanto eu estou lá instalando, quem é que está vendendo, por exemplo, né? Quem é que está acompanhando as coisas aqui, né? Então, isso é ruim. Isso é ruim. Mas você tem que olhar o seguinte, tá, uma semana entupiu de serviço, ok, a outra está vazia. Então, você tem que pegar junto naquela semana. O que te impede você de equacionar aquela venda para entrega na outra semana? Você tem que olhar esses encaixes aí, né? Tipo, essa semana já tem 5 instalações para fazer. Eu vou ter que me envolver. Fechei mais 2, vou ter que me envolver para entregar essas 2. Não, peraí. Vou te jogar para outra semana. O que te impede de fazer isso? Normalmente é que o sistema que é instalado, o cliente já tem pressa. Esse que eu vendi ontem, ele perguntou se começava hoje. Aí eu expliquei que, né, nós estávamos terminando um serviço que começou há 15 dias atrás e foi liberado ontem, para a gente terminar hoje, porque amanhã o cliente quer inaugurar. Então tem horas que aparecem algumas coisas assim. E eu marquei ele para segunda-feira, então aí até aí tudo tranquilo. Mas na maioria das vezes o cliente quer instalar um motor. Ele não quer esperar 3, 4 dias. Ele quer instalar um sistema de câmera, às vezes numa casa que mora só a mãe idosa. Ele não quer esperar todo esse tempo para monitorar a mãe, porque às vezes é idosa, né? E daí tem alguém que cuida. Então, são coisas assim que às vezes eles não esperam. Mas quando é obra, ainda a gente consegue. Eu já até pensei, às vezes, em mudar o ramo, talvez, ou alguma coisa assim, que mexesse com a parte de obra. Vou te falar um negócio. Porque obra a gente ainda consegue, né? Vou te falar um negócio assim, ó. Empurrar um pouco. Todo mundo que compra alguma coisa tem pressa. A gente demora para decidir a compra, né? Mas quando a gente decide, dá para ser para agora? Verdade. Assim, é verdade. Eu encomendei um carro agora e o carro vai levar 60 dias para me entregar. Cara, eu tô me mordendo, eu tô louco para meter a mão no carro. Vai fazer o quê? 60 dias. Eu teria outra opção, posso comprar outro modelo de outra marca e me entrego em 10 dias, mas eu quero aquele. Então eu vou esperar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, quando a gente sabe vender, quando a gente sabe mostrar por que o cliente tem que comprar comigo e não do concorrente, cara, ele espera assim. Fechei o negócio.
Você está lá hoje, ó, cara, eu tenho agenda, hoje é dia 28, eu tenho agenda para dia 5 de abril para você, ou dia 7, o que é melhor? Ah, não, cara, eu precisava para amanhã. Não, cara, amanhã não tenho agenda, eu tenho dia 5 e dia 7. Ah, Entendi. mas Essa parte eu. isso a gente tem que saber fazer. As regras da nossa empresa, quem faz é a gente, não é o cliente. Não é o cliente. Uhum, Porque se eu deixar, veja bem, ó, você tem os teus incêndios para pagar e o cliente tem os dele. Qual é a tendência do cliente? Resolve aí para mim os meus incêndios também. Claro, a uhum, empresa a gente está aí para ganhar, a gente ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Isso é fato, apagando os incêndios dos outros. Só que a gente apaga do nosso jeito. Imagina que todo aluno meu quer falar comigo e quer resolver um problema. Nessa turma, já acho que já deu 160. Eu tenho 160 pessoas que adorariam falar comigo para resolver o problema delas. Se eu fosse falar com todo mundo para resolver todo mundo, eu não faço mais nada, cara. Paro tudo. Entendeu? Então, as pessoas vão falar comigo, mas no tempo certo, do meu jeito. entendi. Então, na tua empresa é a mesma coisa. Cara, eu tenho agenda tal dia. Não posso atropelar. Você tem que sempre pensar assim, ó. A lógica é o que eu ganho e o que eu perco. Você sempre tem que olhar isso. Puxa, eu fui lá instalar fui lá vender um alarmezinho pro cara, uma câmera de segurança, tá? E eu vou Aham, nesse negócio, o cara, se eu não entregar para ele amanhã, ele vai cancelar. Ah, e se ele cancelar, vou perder quanto? Vou perder R$ 100, por exemplo. E aí, se eu não for lá, eu posso ir visitar uma obra aí que eu ganho R$ 1.000. Opa! Então sempre é ganhos e perdas. Ó, cara, uhum, esse serviço tem agenda para tal dia. Fechou com o cara, eu consigo vir em tal dia e trazer. Não, não dá, então eu vou ter que ver com outro cara. Aí você olha lá teus ganhos e perdas, olha, sinto muito, não gostaria que você fizesse isso, mas se para você é melhor, então fica à vontade. uhum. E no caso que for uma venda grande? Nesse caso, é uma venda grande e o cliente tem urgência pelo menos para ir lá e começar. Pois Trabalhar então, um dia lá e depois eu dou um. aí é aquilo que eu te falo, você sempre tem que avaliar ganhos e perdas. É Hum, negócio eu de repente reagendar um servicinho pequeno e atender esse aqui? Opa, eu vou lá. É negócio eu ir lá fazer e ganhar esse negócio? Opa, aí eu vou lá. Não, não é negócio. É negócio eu ter meu tempo para outra coisa. Então tá. Então uhum, você sempre tem que olhar isso. É negócio para você. Porque assim, ó, qual é que é a lógica de qualquer negociação, tá? Que eu acredito nisso e eu sigo uhum, isso e isso funciona para mim. Tem que ser bom para nós dois. Aí é legal. entendi. Tá? Se você entrou no empreendedor líder, tem que ser bom para você. Muito bom para você, mas para mim tem que ser muito bom também. Senão não funciona. Uhum, Se não for bom para você, você vai sair fora, vai falar mal de mim. Se não for bom para mim, eu não vou conseguir ter tesão em te atender do jeito certo. Então o negócio tem que ser bom para todo mundo. Você é casado? sim, É que nem casamento, cara. É que nem casamento. Se não for bom para os dois, um vai, ó, desculpa, mas quero o divórcio. Não é verdade? Com o exatamente. cliente é a mesma coisa, Uhum, tem que ser bom para o cliente, mas tem que ser bom para mim. E o cliente, cara, ele sempre vai querer mais. Você dá a mão, ele vai querer o braço. Você vai dizer que vai amanhã, é 5 horas da uhum, tarde, tá fechando. Cara, você não pode instalar agora para mim aqui? Ele vai tentar, normal. Agora, quando você é mostra. E verdade. assim, ó, e quando você se mostra que está 100% disponível, é pior. Se o cara chegar contigo, cara, eu fecho agora aqui, mas você vai me fazer desse jeito. Cara, eu consigo fazer assim, até aqui eu consigo. Diferente disso, eu não consigo mais. Uhum, Vai ter aquele cara que vai vir e vai ter aquele cara que não vai vir. E o que não vai vir, você tem que dizer que bom que você não veio. Tem que pensar, né? Não diz, né? Mas que bom que você não. Porque é encrenca. O cara que quer botar regra no teu negócio, ele quer botar preço, ele quer dizer como tu vai atender, esse cara só vai te sugar, cara. Esse cara não quer fechar com você porque você é o melhor. Ele quer fechar com você porque ele viu sua vantagem para ele lá. Ele não quer uhum, saber. Ele quer saber dele, não é um cara para você. Tem sentido isso para entendi. você? E exatamente, com certeza, assim, pelo conhecimento empírico, né? Que há muito tempo já no mercado aqui, a gente vê que aquelas vendas que a gente demora para fechar e negocia, e o cliente abaixa o preço, e aí de repente ele quer que faz na hora, é o serviço que só dá dor de cabeça.
desde o início até o final. É coisa que estraga, às vezes você vai fazer um negócio e daí fura, e depois ele quer que já pinta a parede porque não era para ter furado daquele jeito. É só dor de cabeça. É exatamente, é o cliente que mais, assim, que mais diminui a sua margem, que é o que mais quer desconto, que quer exatamente pôr o valor no seu serviço, é o cliente que mais dá trabalho. Ó, existe um Né? Que negócio. daí, às vezes, assim, ele. Existe um negócio que você vai aprender lá no módulo 11, que você vai começar a aprender já no 2, tá? Já no 2 você começa a aprender, só Uhum, que você não vai ter consciência que não está conectado com o 11. Mas você vai começar a aprender já no 2. No 3 você vai aprender coisa que já está conectada no 11. No 4 você vai aprender coisa que... Porque tudo, o empreendedor líder é todo conectado, tá? Não negligencia nada porque se uhum, perde. Mas você vai perceber um negócio assim, ó, na venda, o cliente ele tem que comprar de você quando ele percebeu o valor que é comprar de você. Não é porque você é o mais barato, não é porque você entra no jogo dele. E você vai aprender também que você tem que, não é escolher, mas você tem que direcionar quem que eu vou ter de cliente e quem eu não vou ter de cliente. Esse aqui a gente chama uhum. isso de persona, ou avatar, tem um monte de nome. Esse é o cara ideal para eu atender. Esse é o cara. O universo tem isso aqui, tá? Mas o meu universo é isso. O Uhum. meu universo é isso. Esse cara é ótimo para mim. O resto eu atendo se der. Mas esse cara é o que eu quero atender. Esse universo de pessoas, empresas, enfim. Você vai aprender a fazer isso, tá? Quando você entender isso aqui, você vai ver, opa, para esse cara eu tenho que fazer de tudo para vender, para esse outro não. E Uhum. esse cara, ele vai me comprar porque ele viu que eu sou o cara ideal para ele. Então ele vai entrar no meu jogo. Então qual é que é o caminho, cara? O Entendi. caminho é você mostrar para aquela fatia que é a tua fatia que você é o cara para atender ele. Esse é o caminho. Quando você mostrar isso, esse cara não vai se importar em ter que esperar 10 dias. Não vai se importar em te pagar o teu preço e não o preço que o concorrente está fazendo. Entendi. Então, para mim mostrar o valor, no caso, o curso ensina como eu mostrar Se você se o valor do dedicar, meu se serviço. você se dedicar dele desde o módulo 2, sim. Aí você Entendi. aprende. Não, vamos Tudo que tem deixar. de atividade lá, ó, faz caprichadinho. Não olha assim, ó. Uhum, Você pode, qual é que é a tendência das pessoas? Olha uma atividade. Ah, isso aqui eu já sei. Ah, não vou para a próxima. Não, isso aqui eu já tenho, já faço. Ah, vou para a próxima. Aí vai chegar no final, uhum. vai ver lá o conteúdo. Ai, como é que eu uso isso aqui agora? Ah, isso aqui nem vou dar bola, isso aqui não funciona. Agora, se você pegar essa atividadezinha aqui que o Campa está propondo, aqui no 2, eu vou entender por que que está aqui. Ah, vou refletir, vou fazer. Ah, mas eu já fiz, vou fazer de novo. Vou fazer como o Campa está ensinando. Quando chegar lá no 11, cara, você vai passar lisinho por aquilo ali, vai fazer bonitaço. E é aqui que as Uhum. pessoas mais falham no empreendedor líder, tá? Achar que tem coisa ali para encher linguiça, achar que tem coisa ali que ele já tem e está melhor do que eu estou ensinando. Aí chega lá no final, não funciona. Entendi. Seguir todos os processos. Todas as etapas. Todas as etapas. Uhum. Módulo um estudar com calma. As pessoas patinam, às vezes, no módulo um ali. Ah, não sei nem ir para o módulo 2. Está escrito no módulo um, é só ler. Só ler que está ali. Então tá tudo encadeadinho. Você já está em qual módulo? E eu tô no módulo 1 ainda, Uhum. que eu comprei essa semana Ah, agora, que tá. abriu, né? Uhum. É, agora, só pra gente, assim, ter aquele... para poder analisar o perfil da pessoa lá. Teria que ser... O que que acontece, Campo? Eu acho que teria que ter alguém para mim fazer os padrões da empresa, né? Os padrões de qualidade ali, e eu preciso de alguém como se fosse um supervisor, Para criar porque os daí se eu padrões, for você fala? contratar mais pessoas, não, para seguir os padrões, porque eu vou colocar uma pessoa para fazer. Hoje eu tenho um só, mas a ideia é colocar mais. Eu colocando mais, tem que ter alguém para supervisionar, para ver padrão de qualidade, para fazer aquilo que eu faço hoje. Cara, isso depende do volume de gente que você tem, tá? Por enquanto, não. Por enquanto, não queira botar gente. Você não vai Uhum. botar um monte de gente, aí o teu negócio vai ficar pesado. Eu Então, sou porque sócio tem de uma esse empresa, terceirizado, né? eu sou sócio de uma empresa que a gente tem lá, tá beirando os 1.000 funcionários, tá? A gente tem um comitê da qualidade. Uhum. É um grupo de pessoas, tem uma equipe lá só para acompanhar a qualidade. Entendeu? Mas olha o porte do negócio, né?
Então você tem que olhar o teu Uhum. negócio. Na Viva Positivamente, por exemplo, eu não tenho isso. Eu tenho uma pessoa que faz Uhum. outras coisas e de vez em quando ela confere a qualidade. Eu não tenho uma equipe para isso. Então depende do teu negócio. Então, Se eu vou botar alguém só para conferir, custa caro. Você teria que ter, para você ter alguém só para uhum. conferir a qualidade, você teria que ter uns 30 funcionários, pelo menos. Entendi. É porque esse menino, que é o terceirizado, ele trabalha muito bem, né? Eu penso assim, eu preciso de outra pessoa. Em vez de eu contratar outro terceirizado, talvez eu contratar um ajudante para ele, né? Definir primeiro os padrões, né? Para ele saber como que é feito a instalação, para ele poder passar para esse outro menino e formar um instalador desse menino que entra. Uhum. Ao invés de eu contratar um terceirizado pronto, ou às vezes eu contratar um técnico pronto. Porque o terceirizado ele já vem com todo o ferramental para fazer o serviço. E eu tenho o ferramental, só que assim, o ferramental que eu tinha quando eu abri a empresa, que era tudo ferramenta de primeira qualidade, porque era eu que trabalhava. Para o ferramental que eu terminei quando eu fechei a empresa, era assim, a questão de 3 caixas de ferramenta, eu terminei com uma. E, assim, material dentro da caixa era tudo cheio de cacareco, não tinha nem ferramenta praticamente. Então eu penso assim, será que era interessante eu formar alguém, investir em alguém, assim, colocar para ele ensinar, ao mesmo tempo ajudando ele e trazer para dentro da empresa como um funcionário? Ou o bacana seria pegar alguém já terceirizado e continuar nessa linha que eu tô hoje? Porque que nem eu te falei no começo, eu É, fiquei é que bem. isso aí você vai ter que avaliar, cara, porque essa questão de ferramenta é muito simples de você resolver. Né? Como que você resolve isso? Tu Uhum, entregou a maleta de ferramentas, você vai entregar com um checklist do que você entregou ali. E o cara assina. A tua maleta tem isso e isso, você é responsável por isso. De vez em quando, vamos dar uma olhadinha na tua maleta aí. Ó, cara, cadê a parafusadeira aqui? Ah, eu perdi não sei o que. Então tá. Então assina um valezinho aqui. Como assim perdi? então, no É minha começo eu fiz ferramenta. isso. É. Eu fiz isso, Campa, até uma parafusadeira, exatamente. Ela era de Viu mil que e eu leio duzentos mentes? Ó? reais quando eu comprei. Só que o que aconteceu? Eu fiz o vale para ele e foi esse funcionário. Ele pegou e falou que não ia vir mais trabalhar. Tá O bom, vale ficou tudo bem. e eu tô com o vale. Só que Desconto, daí desconto o do que ele tinha acerto. para receber não deu e eu fiquei com a dívida, É. porque o acerto dele não deu. Então, assim, aí tá na justiça ainda até hoje, né? Por várias outras coisas que ele tinha que pagar. Mas Mas, assim, isso, foi algo assim isso que tem, com ele não deu, isso com tem que ele, estar né? claro para as pessoas. Cara, você está recebendo um Uhum, equipamento. Ó, tá aqui o equipamento que você está recebendo, tá aqui a listinha, assina aqui. uhum, Normal. Isso faz parte. Vai perder? Vai perder, mas faz parte do jogo também, cara. Não tem jeito. entendi. Não se dá para ganhar E todos. aí faria o vale para ele. É, Uhum, isso aí. E o cara sai, vai perder, não tem jeito. Então uhum. você tem que avaliar tudo Essa isso. linhagem, Tem que avaliar isso, né? essa linhagem de Entendi. Essa linhagem de terceirizado, você me fala que seria isso? Porque eu vejo assim muito mais vontade de trabalhar nele do que em todos que já passou na empresa, todos os funcionários mesmo. Eu vejo que ele assim tem uma vontade de querer fazer, às vezes o material demora um pouquinho a mais para chegar até ele já está ali cobrando porque ele quer terminar, ele quer fazer. Então, será que essa linhagem de pensamento Assim, de ó, terceiros seria? você vai aprendendo empreendedor líder outra coisa lá, módulo 13, gamificação. Como você fazer para criar essa Uhum, vontade na tua equipe interna. E é a mesma coisa. uhum. Fica tranquilo, que você vai chegar lá. Tá bom? Não vou conseguir te responder tudo Então tá agora, é só jóia. que tá lá, cara. Tá tudo lá. Não, tranquilo então. A gente continua aí a Isso, nossa aula agora isso aí. e fazendo os módulos um Mas por um. pensa por enquanto nisso aí. Mesmo sendo terceiro, eles têm que fazer as coisas do teu jeito, não do jeito deles. Isso é regra. Sim. Tá legal? Uhum. Tá jóia. Tá joia? Tá ligado, sim. Show? Certinho. Prazer falar contigo aí, Show. querido. Igualmente. Tá bom? Abração pra ti. Obrigado. Bom dia. Bom Tchau, tchau. dia.
Tá aí, ó. Por mais que a gente tenha terceirizados na nossa empresa, por mais que seja gente de fora, você tem que seguir os nossos padrões, tem que trabalhar do nosso jeito, como é para ser. Aqui é assim. O terceirizado, principalmente aquele que faz serviço para outro, ele vai ter essa tendência. Não, eu faço desse jeito. Pode ser, mas para mim é assim. Então isso tem que estar regradinho, tem que estar combinado, tem que estar alinhado com essas pessoas. Então é isso, gente. Agradeço você ter ficado aqui com a gente até o final. Espero que na conversa com o Heitor a gente possa ter dado algumas sementinhas, aí alguma luz para você com algum problema que está acontecendo na tua empresa. Quero deixar aí o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.